Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Sempre a gente começa esse programa dando a paz do Senhor, né? Porque isso é um mandamento do Senhor. Ele enviou os seus discípulos fazendo ali um estágio, né? Uma espécie de estágio antes dele se entregar à morte. E ele disse para chegar, e na cidade que chegar, saudar com a paz do Senhor. Com a paz, né? Que é exatamente essa paz que o Senhor nos dá, o Evangelho nos dá. Então, se alguém ali for de paz, dizendo ele recebe essa paz. Mas se eles rejeitarem, essa paz retorna a vocês. E ali vocês batem a poeira do pé e diz para essas pessoas que até o pó da vossa cidade nós jogamos sobre vocês, mas sabei que o reino do céu chegou até vós. Então, da mesma forma, nós estamos aqui nesse programa, a gente entra na casa, nas suas casas, né? Casa de crente e pessoa que não é crente, que não conhece a Deus ainda. Então, a gente sauda com essa paz que o Senhor nos dá. Como disse mesmo ele, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então, uma paz diferenciada, né? Uma paz que vem da parte do Senhor, que vem na alma do homem, na parte espiritual, no espírito do homem. Então não é uma coisa física, mas é espiritual, que é exatamente essa parte que conduz as nossas vidas, que é o que vai restar de nós. A gente sabe que até o mundo mesmo passa, como disse o próprio Jesus. O mundo, a terra, o mundo, né? O céu passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o mundo passa com as suas concupiscências, diz o apóstolo João na sua carta. Mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Então veja que é isso aí, as coisas de Deus são eternas. Aí às vezes a gente pode até dizer que se tudo é de Deus, por que acontece coisas ruins? É porque o homem busca. Não é que Deus queira isso aí. Então, como Adão pecou e entregou o mundo ao diabo, entregou a sua vida. Ele tem para resistir esse mal, para ele se livrar dessa doença que ele adquiriu, essa enfermidade que é o pecado, ele tem que buscar em Deus esse remédio, que é a libertação, a aproximação de Deus e a distância do pecado, do diabo. Aí Tiago diz na sua carta, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O que é isso? Não é nem que Deus se chegue, Deus está lá. Mas é só para você, ele escreve assim para você entender. Mas é como que seja assim, chegai-vos a Deus, se entrega, te abre, te disponibiliza ao Senhor e Ele está pronto para te receber. É isso aí. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Não é que Ele foge, mas você cria uma resistência contra. Ele não tem acesso a você, ele não consegue fazer o que ele quer fazer.
É isso aí. Nem Deus se achega e nem o diabo foge. Mas é exatamente isso aqui. Quando você tem Deus, o inimigo não pode fazer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a questão é eu me chegar. Então, quando eu me entrego ao Senhor, então esse poder de Deus está comigo. Esse fogo consumidor. O que é isso? A justiça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a couraça da justiça. No Salmo 50, inicia ali o salmista dizendo que Deus ele é fogo. Diante dele vai um fogo consumidor. O que é isso que consome? É que ele expulsa o mal. Não, o mal não pode resistir, que é a justiça de Deus. Então vai diante dele. A presença de Deus, ele expulsa o mal. Então quando você tem isso, quando você tem a presença de Deus, você repele o mal. Então é isso que nós precisamos aprender e é no sentido de necessidade, né? Que às vezes as pessoas se julgam ele mesmo e ele não busca isso, ele fica na mão do inimigo. Ele vai tapeando você ali até chegar à morte física. E chegou à morte, não tem como buscar Deus mais. É uma coisa muito séria, né? Que a gente tem que aprender. Então aqui, a gente sauda com a paz do Senhor. Da mesma forma que aqueles discípulos naquela época, antes de Jesus morrer, foi enviado os 12, depois 70, de 2 em 2. As cidades por onde Jesus ia passar, tudo. E passou. E depois Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus discípulos, aos apóstolos e os demais discípulos, e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele disse isso: ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até o fim do mundo. Até o dia que eu voltar para buscar minha igreja. É isso aí. Então a gente está firme nisso. Aí eu estou entrando no seu lar, na sua casa, com o evangelho. Eu estou chegando na cidade, eu estou chegando na tua casa. Né? Então eu estou chegando na tua vida. Eu estou falando para você. Aí eu estou saudando com essa paz que está ordenado aqui, né, pelo próprio Jesus. Se você aceitar isso aí, você começar a ouvir a palavra é de Deus, não é de homem. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não tem como ela voltar vazia para o Senhor. E se você não fizer, não der ouvido à palavra, ela também não volta vazia. Porque Jesus disse: eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a palavra que eu prego, essa condena. É exatamente isso aqui. Não volta vazia. Ou salva ou condena. No sentido de rejeição. Que quem condena não é o Senhor. É você mesmo que se condena. Que você não aceita. Né? Como ele disse, volta a dizer para os discípulos: vocês batem a poeira do pé, a terra que pegou, joga sobre eles e diz: sabei, nós vamos jogar a terra, até a terra da vossa cidade que se pegou a nós jogamos sobre vocês, mas sabei que o reino do céu chegou até vós. O que é isso? Nós fizemos nossa parte,
o sangue de vocês não recai sobre nós. Nós pregamos, viemos aqui para pregar o reino, trazendo o reino do céu. Vocês não quiserem? Então, da mesma forma, eu digo aqui, eu estou chegando na sua casa. Se você me receber, você vai ouvir essa palavra. E ela é boa, agradável. A palavra de Deus, Deus, ele é bom, verdadeiramente é bom e eterna é a sua misericórdia para com o homem. E a sua verdade, que é a sua palavra, se estende de geração a geração. Se você não quiser a palavra de Deus, vai aparecer um que quer. Aí se salva no seu lugar. Mas você deve pegar isso aí, a oportunidade. Agora. Então é preciso entender isso aí, que nós estamos aqui para pregar a palavra. E você dá ouvido a essa palavra se você quiser. Mas você pode não querer. E assim, será condenado por esta palavra. Não o que Deus quisesse. Então veja que quando Jesus ele diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, é exatamente essa disponibilidade da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, da longanimidade, do amor incomparável do Senhor para com o homem. Então, está lá disponível, quero? Não. Então, faz o quê? Você tem o livre-arbítrio para aceitar ou não aceitar. Então, Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos falando crer em Deus, porque para mim crer em Deus eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Então não é crer que vai plantar mandioca, que vai plantar açaí ou tirar açaí, comer com peixe assado, não é isso aí não. Estamos falando do reino do céu. Para você acreditar nisso sem ver, porque você não está vendo. Mas o açaí que você vai tirar ou que vai plantar, você não está vendo também. Você tem fé suficiente para plantar isso aí, sabendo que um dia vai colher açaí. Então, do mesmo jeito, é o reino do céu. Você tem que ter a fé suficiente para plantar isso, para investir nisso aí. Fazer o que a Bíblia diz, dar ouvido à palavra de Deus, e assim o que você vai colher? Vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a sua palavra que me traz esse fruto, que me traz essa visão, que me traz esse entendimento, essa fé, confiança, esperança, crença, de maneira que eu continuo fazendo. Então, se você der ouvido à palavra, você começar a se interessar nisso e tirar de dentro de ti, muitas vezes, a arrogância, a prepotência, esse eu que rejeita a palavra, porque isso aí vem da parte maligna. O homem em si mesmo, ele não é ruim. O problema é ele dar ouvido àquilo que não deve. Dá lugar ao diabo. Dá lugar ao mal. Quando se fala de mal, está falando do diabo. Dos demônios. E só tem o mal e o bem mesmo. Um exército de anjo com Deus para te ajudar. O Espírito de Deus que nos traz a revelação para nós enxergar e compreender e fazer a obra de Deus. E os demônios, né, da parte maligna, que vai usar esse homem, ou um ou outro.
Então você está neutro, já condenado, já está favorável ao inimigo, porque você conhece, vê, apalpa, entende melhor as coisas naturais, você fica amarrado nisso aí, e você não vai para o sobrenatural pelo lado correto, que é de Deus. Porque tem um sobrenatural da parte maligna também, né? Então muitas vezes é muito mais fácil buscar o inimigo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. É o pai da mentira. Então, para ele, tanto faz. É diferente de Deus, que ele te fala a verdade e isso se torna meio sem graça, sem interesse, desinteressante para você, porque não existe maquiagem. Então, o diabo não, ele maqueia as suas mentiras e assim convence o homem de que a pessoa vai se dar bem e que é só glória. E com isso, ele está levando você para onde ele vai. Então, é preciso a gente abrir o olho, e só abre o olho se for na palavra de Deus, né? Então, a gente, com toda a obediência, né? Como está dizendo aí, na própria, o que eu já falei, de você escutar as pessoas falar de Deus para você. Aí você se interessar nisso, em vez de você estar assistindo um capítulo de novela, você lê capítulo da Bíblia. E isso convencendo você a se converter ao Senhor. O que é isso? Deixar o teu caminho, os teus pensamentos, a maneira de tu agir, a tua ignorância, a falta de entendimento nesse assunto e começar a se entregar para entender. Né? Você não vai pensar mais no acreditar e andar piamente naquilo que tu entende, tu mesmo. Mas você pede para o Senhor te revelar. Você vai pedir para Deus para entender esse mundo espiritual, para entender o que é reino do céu. Porque quando você entende o que é reino do céu, você começa a se abrir a mente do que é o reino e que você, um dia, você vai prestar conta com Deus com relação o bem e o mal que você fez, com relação a essa obediência ou desobediência a Deus. Quando você entende isso, você começa a ver. Você começa a entender que necessita de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus para que possa enxergar o reino do céu, que é valorizar. Nós estamos aqui nessa TV por quê? Porque valorizamos. Senão, o que esse abestado está fazendo aí? O que eu faria aqui pagando caro para aparecer nessa TV para falar de uma coisa que não tem fundamento nenhum e nem tem necessidade? Por que eu estou aqui falando e pagando no sentido trabalhando, né? Me esforçando, e parte desse esforço eu uso nisso aqui para levar até você essa palavra, porque eu sei que é real, é verdade, eu estou enxergando o resultado e eu preciso, é um dever meu fazer isso, porque é um ídio, uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Isso é amar os outros. É você não querer só para você. O evangelho não tem como você ter o evangelho e você fechar em você mesmo. Então, quem tem, ele dá aos outros.
ele tem essa vontade em você mesmo, esse desejo de pregar, de ensinar, de dizer aquilo que você está sentindo, tentar explicar, porque não tem como explicar, porque é espiritualmente, né? É espiritual, você não pode mostrar espírito, falar para as pessoas do que é espírito, a cor dele, o tamanho dele, porque você vai para o natural, vai ter que dizer isso aí, essas dimensões, essas coisas, né? Que o olho vê e que a mente do homem entende. Não tem como você explicar isso aí. Como diz o apóstolo Paulo, quão insondáveis são os pensamentos do Senhor. Não tem como sondar, né? O amor é largura, profundidade. O próprio Jesus, sabendo que o homem não entenderia, ele disse para Nicodemos, que era um homem, um príncipe de Israel, um pregador da palavra, um sacerdote, na época. Ele diz que Deus amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então amou o mundo de tal maneira. Ele não disse dessa maneira, é explicar essa maneira, porque o homem não vai entender. Nós não temos capacidade de entender o mundo espiritual por si mesmo. Você entende quando você se entrega ao Senhor voluntariamente, permite que o Espírito de Deus trabalhe no teu espírito. Aí você vai compreendendo, não é enxergando, apalpando, mas você compreende isso aí de tal maneira que vem a sabedoria do bem e do mal, você vai discernir isso aí e você vai desejar fazer o bem, que é o lado de Deus. Então, nós vamos aqui para a palavra de Deus, que nós encontramos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que diz assim, e nós, capítulo 6, versículo 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebas a graça de Deus em vão. Então, nós cooperando também com ele, né? Aí nós chamamos a atenção para você não receber a graça de Deus em vão. Ou seja, achar que Deus te agraceia para tu viver na terra. Essa graça, esses investimentos de Deus na tua vida, é para você ser bem-sucedido na terra. É claro que isso aí, em segundo plano, sim. Mas os investimentos que Deus faz na vida de um homem, essa parte espiritual de revelação, de dons espirituais, esse fruto do Espírito na vida de um ser humano, é para ele trabalhar no reino do céu, para a obra do ministério no reino do céu na terra. É para ele salvar-se a si mesmo e os outros, e outras pessoas, fazendo esse ide que foi falado. Então, essa cooperação, nós não vamos pegar essa graça e querer usufruir dela na terra, ou seja, pegar esse poder de Deus para as coisas humanas. Então, esse poder de Deus é para a salvação de pessoas. Né? O que estão se confundindo muito aí as pessoas, que eles querem fazer a obra de Deus para se dar bem, né? E fazem. Não tem problema nenhum. Ele prega o evangelho e ele recebe o seu galardão aqui mesmo.
E aqueles que ouvem essas pessoas, muitas vezes se salvam, se a palavra é de Deus. Né? Então veja, eu posso trabalhar fazendo casa para os outros, para as pessoas, a vida inteira. Mas eu nunca faço a minha. Eu posso trabalhar a vida inteira fazendo essas moradias para as pessoas, e eu pego o dinheiro que eu ganho, porque eu estou trabalhando e fazendo casa para as pessoas, e bem feita, direitinho. E eu pego esse dinheiro e extravio noutra coisa. Extravio de tal maneira, e eu não vou investir na minha casa, eu não vou investir numa casa para mim mesmo morar nela. Então entenda, a obra de Deus pode ser assim. Por que Deus disse, Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer para ele que pregaram o Evangelho, que expulsaram demônios, que fizeram milagres e maravilhas, e o Senhor disse que vai falar para essas pessoas que nunca viu eles. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pega a graça de Deus, muitas vezes ele buscou mesmo e acha, quem busca acha. Se você trabalhar lá fazendo a casinha, você recebe dinheiro. É claro, você está trabalhando. Agora, o que tu vai fazer, o dono da casa lá, o dono da empresa que está construindo casa, ele tem nada a ver com o que tu vai fazer com o dinheiro. Você tem um livre-arbítrio, você ganhou. Se ele for te aconselhar, você pode muito bem dizer para ele, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser dele. E você estoura ele do jeito que quer. Aí tu nunca vai ter a casa. Então, da mesma forma, Deus ele investe no homem. Às vezes a gente se admira disso aí, fica meio, o homem, esse homem vive no pecado aí, é usado por Deus. É usado pelo diabo, é usado por Deus de todo jeito. Ele está buscando, ele acha. E às vezes Deus investiu na vida dessa pessoa com dons e ele não vai tirar não, assim fácil não. E essa pessoa, ele usa isso aí, esses dons, e as pessoas se beneficiam com isso, os outros. Ele prega a palavra, ensina a palavra, e as pessoas aprendem e pode pegar aquilo ali e viver, né, daquilo lá, né, se salvar com essa palavra, e ele vai para o inferno. E não é muito de se admirar, eu sempre tenho falado isso e sempre cabe, a gente fala sempre de salvação, esse cuidado que tem que ter, esse zelo. E aí sempre precisa estar repetindo as coisas. Mas quando você vai ver, eu falei aqui que foi enviado os 12, com certeza Judas Iscariote estava no meio. Ele era um dos 12. Depois foi enviado os 70, com certeza ele estava no meio outra vez. Mas ninguém disse na Bíblia que ele não foi usado como os outros. Claro que foi. Mas ele pregou o reino para as pessoas e não pregou para ele. Então, quando voltaram, Jesus disse isso, para ter um certo cuidado com esse negócio. Não vão se alegrar pelos demônios se sujeitar a vocês. Quando eles voltaram dizendo isso, que os demônios se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus. Tudo alegre e eufórico. Mas Jesus disse, não vão se alegrar com isso, porque os espíritos se sujeitam a vós. Alegrais, vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês que está escrito no céu. Ou seja, abrindo a mente daqueles, talvez não tenha sido só Judas Iscariote, mas outros ali que pregaram de alguma forma só para estar na folia, de alguma forma para ganhar alguma coisa, sei lá, fama, seja o que for.
Mas ele não estava preocupado com o reino, para ele. Ou seja, fazer a sua casa na rocha. Ele fez na areia mesmo. Só fantasia, só terreno. Não fez nada para o céu. Então vê que a preocupação de vocês têm que estar alegres mesmo, é pelo nome de vocês que está escrito no céu. Ali era para o Judas Iscariote abrir o olho e, epa, pera lá, do jeito que eu estou, do jeito que Jesus tem pregado para mim, meu nome não está lá, não, vou escrever esse negócio. Então é preciso que a gente, não adianta ser cooperador e receber a graça de Deus em vão. Uma graça de Deus que não me salva. Está disponível para mim, como está para qualquer um. E eu até usufruo disso aí, nesse sentido de dar para os outros. Eu tenho ela e dou para os outros. Mas eu mesmo, para mim é vão. Em vão. Porque eu não consigo absorver isso aí para mim me salvar. Porque a graça de Deus é um favor imerecido que Deus dá ao homem para salvar o homem, pagar uma conta que ele deve e não existe quem pague. O homem não tem com que produzir para pagar essa conta. Então é o pecado. Então Deus, ele resgatou esse direito, exatamente o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aí ele te dá essa graça, de graça. Por que é de graça? Porque tu não tem o que pagar. Não tem como recompensar. Nós não temos o que dar para Deus. Nós não temos nada para produzir para Deus, porque nós viemos dele. Sabe, a criatura não pode retribuir ao Criador? Como? Retribuir no sentido de aconselhar, no sentido de recompensar, no sentido de dar para ele para cobrar dele. Não, o que chega a Deus de nós é porque já veio dele. Se não chega nada é porque não foi buscar nada nele. Quando você vai buscar em Deus, você tem o que retornar para Deus. Eu busco o cheiro suave do Senhor Jesus, no próprio Jesus. Aí é o incenso que vai às narinas do Senhor. Essa obediência é tudo que Deus quer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então o sacrifício você pode fazer e se tornar vão. Está vendo aqui o que estamos falando, né? Do Judas Iscariote? Se sacrificou, ele andou por onde os outros andou. Fez a obra de Deus, se tornou em quê? O resultado foi o quê? Uma morte por enforcamento, condenação. Se matou, ele mesmo. Então veja que é isso aqui que é preocupante. Você tem que... não adianta você morrer de trabalhar e jogar o dinheiro todo fora, não usufruir de nada. Eu estou falando no natural. Porque tem gente que ele não mede esforço não para gastar o dinheiro. Trabalha o mês todinho e joga fora o seu suor. Faz os negócios errados, perde tudo. Às vezes, muitas vezes, até juntou um bocado de mês, aí, ano, juntou uma economiazinha e, por falta de vigilância, ele joga fora. Num negócio mal feito. Então, na obra de Deus, é isso aí. Eu tenho falado sempre aqui, não só eu, mas todas as pessoas que pregam, dali do versículo 11 de Apocalipse 3. Quando Jesus ele dá um conselho para aquela igreja, aquele anjo, o pastor daquela igreja, com toda a igreja, que estava aprovadíssima diante do Senhor,
porque tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Foi isso aí que ele achou naquela igreja lá e disse que abriu uma porta e ninguém ia fechar não para eles lá. Porque tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negou meu nome. Aí ele vai dizendo daqueles que não são crentes que diz que são, no versículo 9, isso aí nós estamos falando no versículo 8, né? No 9 ele fala dessas igrejas do Satanás, que ele diz lá, que diz ser judeu, mas não são, é mentiroso. Aí ele fala que eles vão ver um dia que Deus, o próprio Jesus, amava essa igreja. Eles vão ver esses ímpios que acham que estão levando vantagem em cima dos crentes, dizendo que é crente sem ser. E ele diz no 10 que guarda eles, vai guardar no dia da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos aqueles que habitam na terra. Então não tem jeito, tem a resistência do mal aí, né? O império do mal, né? Que luta contra a igreja de Cristo. Mas aí ele chega no 11 quando ele diz, guarda o que tu tens. Ou seja, ele já tinha salvação. Está tudo certo, a graça estava favorável a ele. E ele aproveitou essa graça exatamente para se firmar, né? Garantir sua salvação nessa graça. Ele chegou ao trono da graça e firmou-se ali, né? Não negou o nome, né? Guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Estava seguro, mas ele aconselha lá, guarda o que tu tem. Toma cuidado, porque o inimigo vai lutar para tomar isso aí. Ele vai exatamente deixar tu desgraçado, sem graça. É tomar essa graça, que é exatamente tornar vã. Pegar, apostatar, irmão. Essa é a palavra correta aqui, nesse sentido. Pegar as coisas sagradas, as coisas de Deus, e você vender, você trocar. Você tomar um rumo, um conselho do inimigo. Sabe o que é isso aqui que estamos falando? É exatamente o que aconteceu com Adão. Ele recebeu ali o controle de todas as coisas da terra. Não foi algumas coisas, todas as coisas. Mas só tinha uma que teve uma exigência. Não que ele não tomasse conta. Tomava ali também, mas não podia participar daquele fruto que era do bem e do mal. Só isso. A exigência foi só essa. Ó, não come ali daquele fruto lá. O resto pode se alimentar do jeito que tu quiser, tranquilo. Foi entregue para ele mesmo, se você for ver. Mas ele achou de comer lá, porque o diabo convenceu, ele tomou. Então foi tomado o que ele tinha, a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas da terra. E ele perdeu por causa de nadinha. Então tornou vã. Todo ali, o que Deus fez, entregou em suas mãos, ele jogou fora. Então, exatamente isso aqui. Não exortamos, chamamos a atenção com amor, né? Querendo ajudar. Essa palavra aqui. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Versículo 2 aqui, estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Porque diz, ponto, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, está aqui a oportunidade. O dia da salvação. O dia da palavra do Senhor chegou até você. Aí as coisas de Deus, a gente não pode deixar para outro dia. Até mesmo no sentido natural, você tem que aproveitar as oportunidades. Mas buscar em Deus, que só Ele tem a sabedoria, porque Ele sabe o dia da manhã. E Ele pode manter o dia da manhã do jeitinho que é.
sem mudança, dependendo da tua vida, a mudança, a vida do homem, essas mudanças, essa oscilação nas nossas vidas, é só em nós mesmos. Em Deus não tem oscilação. Em Deus não tem mudança. A questão da mudança com relação ao homem, com relação à humanidade e com relação ao homem individualmente, isso aí acontece por causa do próprio homem. Então o homem não é estável ali numa crença, acreditar, se firmar na fé e estabelecer. E o homem, Deus, ele não pode estar dizendo muitas coisas para o homem sobre a vida dele, porque ele fica doido. Se disser de bem, ele se atropela todo, passa o carro na frente dos bois e ele estraga tudo. Por quê? Porque o inimigo, sabendo, o homem acaba revelando, ele pega essa promessa que existe, Deus às vezes não promete por isso, e ele diz para os outros, eu sei que o diabo acaba sabendo, os demônios, e ele antecipa essa promessa, maquiada de alguma forma, e dizendo que é aquela promessa, mas não é. Então o homem se perde muito nisso aí. Então é preciso que a gente tenha Deus na vida para Deus dizer, não é eu, isso aí não é eu. E assim, você sempre acreditar, se firmar mesmo com fé e esperança, que vai ser o melhor que Deus puder fazer por você, puder no sentido de você liberar, é isso aí. Porque quando a gente diz que Deus possa fazer, é como que Deus é limitado, Ele não pode. Tem coisa que Ele não pode. Não existe alguma coisa impossível a Deus? Não. Agora Ele não pode, é impossível, é Ele ser contra a tua vontade. Ele te dá o livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Aí é que está o erro do homem. O homem errar, porque tem livre-arbítrio, faz o que dá na cabeça e se perde, aí fica na vontade permissiva de Deus. Sai da vontade plena. Aí tem essa oscilação. Dia está mal, por quê? Porque errou o caminho. Aí dia está bem, acertou o caminho. Então tem que ter essa... Só açoito e corrijo aquele a quem ama. Ele tem que estar dando esses tapas, porque senão você pega o caminho errado e não volta mais. Então, aí ele diz aqui no versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então você vê, agora mesmo eu falei do exemplo, do mau exemplo de Judas Iscariote. Até hoje se fala, porque foi um mau exemplo. Então nós precisamos não dar escândalo em coisa alguma. Nós que somos cooperadores, cooperando com Ele. Nós somos servos do Senhor, nós somos o pregador da palavra, nós fazemos o ID do Senhor. Eu não estou falando isso porque eu prego aqui, não. Não é qualquer crente, qualquer pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ele é um pregador da palavra. Ele tem que se considerar um ensinador da palavra, um guia, uma luz, luz do mundo, sal da terra. Isso é se considerar dessa forma. Então você é para iluminar aqueles que estão sem entendimento nesse assunto, né? Então não pode dar escândalo, andar tropeçando dessa forma, que os outros dias, pô, ficar nesse
nesse balancinho aí, não. Tem condição não, né? Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Dá exemplo em tudo. Eu vou ler vários versículos agora aqui que Paulo vai dizendo nisso aí, na paciência, na aflição, nas necessidades, nas angústias. Versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Não é para andar se fingindo que tem amor. Porque Deus não finge. Eu acabei de falar isso. Deus, ele é sincero, ele é uma coisa só, ele não muda não. Não tem negócio de cara feia e nem carinha de tontinho com Deus. Não existe esse negócio de, da onde João sem braço, que eu vou passar, escapar. Não. Então, nós temos que ser transparentes, nós somos cooperadores, nós somos ministros de Deus. Então, temos que falar a verdade. Nós temos que ser autêntico, sincero. Não adianta andar com carinha de anjinho e no final não é. Ou com cara ruim e nem é ruim também, sei lá. Então tem que ser autêntico mesmo. Então veja aqui, no amor não fingido, versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Porque para muitos a gente está enganando, né? Mas está aqui a verdade. Como Jesus, ele sempre diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Aí ele diz que eu sou a videira verdadeira e vós os galhos. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando ele é o Deus verdadeiro, quando eu estou nele, ele está em mim. Mas não é... Por que ele diz isso? É porque eu posso dizer que estou nele, mas ele não está em mim. Não está concordando com o que eu estou fazendo. Eu estou fora da palavra, eu estou pegando outro caminho. Eu estou andando fora. Aí no versículo 6 ele diz que quem não está em mim é cortado. E como o galho que não está na videira é cortado, seca e é lançado no fogo e arderá. Mas no versículo 7 ele torna a repetir o que diz no 5. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então são duas coisas. Vocês estão dizendo, já é mais profundo, vocês estão dizendo que estão em mim. Mas as palavras minhas, vocês estão obedecendo? Está em vós mesmo? Quando diz palavra, se a palavra dele está em nós, é no sentido de obediência. Verdadeiramente eu obedeço aquilo que eu li, que eu aprendi do Senhor. Se vocês estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu estou falando em João 15, versículo 1, versículo 5, 6, o 7, isso aí. Então veja que ele tem que ter isso aqui.
essa aprovação dele. Não é eu dizer que estou nele, as pessoas foram ali em nome de Jesus, né? Ali pregando o evangelho, mas Jesus não estava neles. Ele pregou o nome de Jesus para as pessoas, né? Mas eles mesmo não permitiram esse Jesus entrar neles, que é o que eu falei do Judas Iscariote. Ele pregou o evangelho, mas ele era superficial, era só uma teoria ali, e Deus deu poder para ele fazer a obra mesmo, deu dons, mas ele não convenceu ele mesmo. Eu preciso convencer eu de que eu preciso de salvação. Então, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiro, versículo 9, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos. Castigados, mas não mortos. Versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Então veja aqui, como pobres. Não está falando de dinheiro. Falando pobre coitado. Não pode ir para o forró. Pobre coitado, não pode beber cerveja. Mas nós estamos enriquecendo a muitos no sentido espiritual. Aí, com outra parte, Paulo diz, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro. Para que o poder de Deus, o poder seja de Deus e não de nós. Então, esse tesouro que enriquece as pessoas, que é o que eu estou levando até você. Você pode ser enriquecido com essas palavras. E não tem riqueza maior do que ter a graça de Deus, a salvação. Alguém que pague a sua conta, que você não pode pagar. É exatamente o Senhor Jesus Cristo. Então, isso não existe riqueza. Porque Jesus, quando ele falou sobre isso, ele deixou bem claro para ficar incontestável. Quando ele disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Então o que ele deixou claro? Ainda que o homem seja rico de tal maneira que o mundo inteiro seja dele, se ele não tiver a graça, ele não tiver a aproximação de Deus, ele não tiver isso aqui, essa graça de Deus favorecendo ele, a riqueza do Senhor, ele não tiver Jesus na vida, ele é o mais miserável. Ele perde a alma, a eternidade. É isso aí, ele perde a vida eterna, é isso aí. Não é eternidade, ele perde a vida eterna, a salvação. Então, Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É exatamente isso. Você não tem a salvação. E Jesus, quando ele foi falar dessa riqueza que está nele, ele fala ali no Apocalipse 3, 18, onde eu falei ali do 8, do 9, do 10, do 11. No 18, que é a 7ª carta ali que ele está falando, ele diz, eu aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo, para te enriquecer. Vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, colírio do olho para que enxergues.
Então veja que só em Deus, só o Senhor pode nos dar. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender isso aqui. Compreender que só no evangelho genuíno, não adianta facilidade, irmão. Buscar uma brechinha, um negocinho, uma coisa melhorzinha. Não. O que salva homem, o que limpa homem do pecado, o que lava, santifica e justifica é a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta conversinha fiada, não. Fique com a palavra genuína. Que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a mim, às pessoas que nos assistem. Ajuda, abençoa, fortalece, dá saúde, dá vigor, dá entendimento e sabedoria para compreender o reino do céu, para enxergar o reino do céu e assim andar segundo a tua palavra e ser salvo. Abençoa, cuida, ajuda. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. E amém.